Bom dia, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus, meus amados e minhas amadas. Glória a Deus por mais um dia, por mais uma oportunidade de livramentos que o Senhor nos dá. Hoje, amados, eu quero falar sobre, aleluia, o arrebatamento da igreja. Glória a Deus. Eu quero agradecer a Deus por você tirar um pouco do seu precioso tempo e passar por aqui. Quero louvar a Deus pela sua vida. E agradecer a você por você se inscrever neste canal, ter chegado novos inscritos. Que Deus em Cristo Jesus continue a abençoar a todos vocês. Sou grata a Deus pela vida de cada um de vocês. A leitura que eu quero fazer hoje está em Mateus 24, no seu capítulo 3, do seu versículo 3 em diante. Porque vai fazer 24 anos que eu estou na presença do Senhor. E o tempo todo eu ouvi os pastores ensinarem que, aleluias, a igreja não passaria pela fase louvado seja o nome do Senhor Jesus, da tribulação. Só que meditando na palavra de Deus, eu posso ver que nós já estamos vivendo a fase da tribulação. Porque haverá duas fases, a fase da tribulação, que é sofrimento e perseguição, e haverá também a fase da grande tribulação. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, aonde a Bíblia chama do grande terror, que está ali em Daniel, no seu capítulo 9, versículo 27. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, onde fala daqueles 7 anos, que tem 3 anos e meio de falsa paz, e 3 anos e meio aonde o anticristo, ele faz um acordo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, aleluia. Aqui, Daniel 9, 27 diz: E esse rei fará com muitos povos um acordo que durará 7 anos, mas quando passar metade desse tempo, ele acabará com os sacrifícios de animais e as ofertas de cereais no templo, o grande terror, e será colocado no lugar mais alto do templo, e ali ficará até que aquele que fez isso seja destruído conforme Deus resolveu. Então, haverá aqui 2 períodos, 3 anos e meio de falsa paz e 3 anos e meio aonde será de muito sofrimento, de muita perseguição, de muito terror. Mas só que eu aprendi no decorrer da minha caminhada que a igreja não passaria pelos princípios das dores, não passaria pela fase da tribulação. E lendo a palavra de Deus, amados e amadas, eu creio que nós já estamos vivendo o princípio das dores, já estamos na tribulação. Eu creio também que nós não vamos passar pela grande tribulação, porque a fase da grande tribulação, eu creio, como está escrito ali em Apocalipse, que o Senhor, ele vai tirar o seu povo ali no meio da grande tribulação. O Senhor, ele vai tirar o seu povo, vai tirar a sua igreja, mas o princípio das dores, o princípio da tribulação, que é chamado de princípio das dores, eu creio que nós já estamos vivendo. Porque a palavra do Senhor fala, que haverá fome, haverá peste, terremotos, guerras, muitas matanças, muitos sangues derramados, ódio, falta de amor. Tudo isso já está acontecendo. E a Bíblia diz que tudo isso é conhecido como o princípio das dores. A Bíblia que eu estou usando hoje, louvado seja o nome do Senhor Jesus, é uma Bíblia, na nova tradução, na linguagem de hoje, que ela tem a nova tradução, na linguagem de hoje, uma linguagem assim, mais aberto, a gente entende melhor. E eu vou ler aqui 24:3, Mateus 24:3, que fala do sofrimento e perseguição, que também está escrito lá em Marcos 13:3 e 13, e Lucas também 21:7 e 19. Que fala assim, Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras. Então os discípulos chegaram perto dele e lhe perguntaram em particular: Conte para nós quando é que isso vai acontecer. Que sinal haverá para mostrar que chegou o tempo de o Senhor voltar e de tudo isso acabar? Jesus respondeu: Tome cuidado para que ninguém engane vocês, porque muitos vão aparecer
fingindo ser eu, e dizendo, eu sou o Messias, e enganarão muitas pessoas. Não tenham medo quando ouvirem o barulho de batalha ou notícias de guerra. Tudo isso vai acontecer, mas ainda não será o fim. Uma nação vai guerrear contra outra e um país atacará outro. Em vários lugares haverá falta de alimentos e tremores de terra. Essas coisas serão como as primeiras dores de parto. Tá vendo, meus amados? O Senhor está falando que tudo isso aqui ia acontecer. Então, se fosse verdade que nós não fosse passar pela fase da tribulação, que é conhecido na Bíblia como sofrimento e perseguição, então nós não iríamos passar, nós estaríamos passando por isso, porque nós já estamos vivendo tudo isso. Esse tempo chegou para nós. Aí no 9 ele diz assim, depois vocês serão presos e entregues para serem maltratados, e vocês serão mortos. Todos os odiaram por serem meus seguidores. Nessa época, muitos vão abandonar a sua fé. Quantas pessoas têm nos odiado? Quantos têm abandonado a sua fé? Quantos têm sido presos? Quantos têm sido decapitados, né, pela palavra de Deus? Então, nós já estamos vivendo esse tempo. E vão trair uns aos outros e odiar uns aos outros. Aleluias. E quantos hoje chegam na internet difamando os outros? Quantos não aguentam mais ver o ministério do outro e vai lá e traz uma mentira dizendo que Deus mostrou, escandaliza e acaba tirando as pessoas da presença do Senhor? Nós já estamos vivendo esse tempo. Então muitos falsos profetas aparecerão e enganarão a muita gente. Quantos falsos profetas, amados, que está no mundo hoje enganando o povo? Né? É profeta de tudo quanto é jeito, falsos profetas hoje de tudo quanto é jeito, porque ainda existem profetas de Deus, servos do Senhor, mas há muitos falsos profetas que já apareceram enganando o povo. A maldade vai se espalhar tanto que o amor de muitos esfriará. Então o amor, né, tá tão pouquinho hoje na terra, e aí ele diz assim, mas quem ficar firme até o fim será salvo. Em outras traduções diz, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Ele diz, e a boa notícia sobre o reino será anunciada no mundo inteiro como testemunho para toda a humanidade. Então virá o fim. Então, tudo isto já está acontecendo em nosso meio. Esse tempo já chegou. Então, não é para nós, né, nos assustarmos, ficarmos com medo. Não, porque esse tempo já chegou. Então, nós já estamos vivendo a tribulação. Ainda vai chegar a fase da grande tribulação. Você vê que veio a Covid, que dizimou, né, o mundo inteiro aí de gente. Né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quem não perdeu seus entes queridos sofre sequelas ainda, as consequências da Covid. Né? Então, quando chega aqui no 15, do capítulo 24 de Mateus, no 15, aleluias, fala, né? Olha, aqui no 24:3 fala o sofrimento e perseguição, né? Que é a fase da tribulação, sofrimento e perseguição. Mas quando chega aqui no 15, já parte para o grande sofrimento, que é a fase da grande tribulação, que também está escrito em Marcos 13, 14, 23, Lucas 21, 20 e 24, que fala assim, e Jesus continuou, vocês verão no lugar santo o grande terror, de que falou o profeta Daniel, né? O profeta Daniel lá no capítulo 9, né? Ele fala, lá no seu capítulo, aleluias 9, 27, ele fala, louvado seja o nome do Senhor Jesus, aleluia. Que o leitor entenda o que isto quer dizer. Então, os que estiverem na região da Judéia, que fujam para os montes. Quem estiver em cima da sua casa, no terraço, que fuja logo e não entre para pegar as suas coisas. E quem estiver no campo, que não volte para casa a fim de buscar as suas roupas. Ai das mulheres grávidas e das mães com criancinhas naqueles dias. Orem a Deus para que vocês não tenham de fugir no inverno ou no sábado, porque naquele dia haverá um sofrimento tão grande como nunca houve desde que Deus criou o mundo. Tá vendo? Aqui, amados, está falando da grande tribulação. Então,
Aqui é a primeira fase, tribulação, sofrimento e perseguição. Mas aqui já está falando do grande sofrimento, que simboliza a grande tribulação. Que aí fala, né, que nunca houve desde que Deus criou o mundo e nunca mais acontecerá. Que já é o quê? Né, a batalha, né, final, já é a grande tribulação, onde o Senhor ele vai tirar o povo dele, os escolhidos, porque lá em Apocalipse fala, né, quem são esses? Aí esses foram aqueles que vieram da grande tribulação. Lá em Apocalipse fala, né? É só a gente ler a Bíblia direitinho. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque entrou muita teologia, entrou muitos ensinos diabólicos, muitos ensinos de demônios, e acabou usurpando a palavra de Deus. E aí acabou confundindo, né, a mente da pessoa. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, é que nunca houve, desde que Deus criou o mundo, e nunca mais acontecerá uma coisa igual. Então, aqui está falando de quê? Da batalha final, né? Da grande tribulação, que já é, né, entrando já na batalha final. Porém, Deus diminuiu este tempo de sofrimento. Aleluia, cadê? E nunca mais acontecerá uma coisa igual. Porém, Deus diminuiu este tempo de sofrimento. Se não fosse assim, ninguém seria salvo. Mas por causa do povo que Deus escolheu para salvar, esse tempo será diminuído. Não, em outras traduções fala abreviados, né? Portanto, se alguém disser para vocês, vejam, o Messias está aqui, ou o Messias está ali, não acreditem. Porque aparecerão falsos profetas, falsos messias, que farão milagres e maravilhas para enganar, se possível, até o povo escolhido de Deus. E quantos a gente tem visto aí fazendo tantos sinais e prodígios, né, de Satanás, mentindo, dizendo que é Deus e não é? Prestem atenção, eu estou lhe dizendo tudo isto antes que aconteça. E se disserem, vejam, ele está no deserto, não vá lá. Ou ainda vejam, ele está escondido aqui, não acreditem. Porque assim como o relâmpago risca o céu, do nascente até o poente, assim será a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o corpo de um morto, aí se ajunta quem? Os urubus. Em outras tradições fala águias, né? Então o Senhor, ele deixou aqui bem claro para mim e para você. Né? Então, quando chega aqui no 29, fala da vinda do Filho do Homem. Mas tudo isso aqui, do 24 até o 28, não fala que Jesus voltou. Só falou de uma primeira fase e de segunda fase. Primeira fase que é sofrimento e perseguição, que nós vemos como tribulação. E aí, a segunda fase, grande sofrimento, que nós vemos como grande tribulação. E nas outras traduções bíblicas fala grande tribulação. Né? Então, aqui no 29, ainda do capítulo 24 de Mateus, fala que também está escrito em Marcos 24, 27 e Lucas 21, 25 e 28, fala também, Jesus disse, né? Não foi ninguém que foi Jesus. Jesus disse, tudo isso aqui é Jesus que está falando. E depois daqueles dias de sofrimento, o sol ficará escuro, tá vendo? O sol vai escurecer. Lembra no Egito que o sol escureceu? Mas o povo de Deus ficaram no escuro? Ninguém ficou no escuro. Então você não precisa se desesperar achando, que tem uns profetas dizendo na internet que o sol vai ficar escuro, que é para todo mundo comprar vela, comprar luz, comprar isso, comprar aquilo. Mentira. Nenhuma revelação dessa é de Deus. Nenhuma. É tudo revelação diabólica. Por quê? Quando o sol escureceu ali no Egito, Deus guardou o povo de Israel. Deus não deixou eles no escuro. Bem assim vai ser agora. Quando o sol se escurecer, vai se escurecer para o mundo, para o ímpio. Mas para nós não. Nós estamos na luz. Nós vivemos na luz. E Deus vai nos guardar, meus amados. Porque não adianta a gente ler a Bíblia e ficar acreditando que a gente vai passar por tudo que o mundo vai passar. Nós já estamos passando pela primeira fase da tribulação, que são o princípio das dores. Mas vai vir a segunda fase da grande tribulação. E o Senhor, no meio dessa grande tribulação, Deus vai nos tirar. Deus vai nos arrebatar para Ele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Aí Ele chega e diz aqui, amados, aleluia. Depois daqueles dias de sofrimento, o sol ficará escuro. E a lua não brilhará mais. E as estrelas cairão do céu, e os poderes do espaço serão abalados.
Então o sinal do Filho do Homem aparecerá no céu. Todos os povos da terra chorarão e verão o Filho do Homem descendo nas nuvens com poder e grande glória. Então ele está descendo para quê? Para buscar o seu povo, o povo escolhido. Está vendo? Está no meio aqui, ó. Nós estamos já passando por isso aqui, ó, o grande sofrimento. Estamos no meio da grande tribulação. Está vendo, amados, como está claro a palavra? O problema é que nós não queremos ler a Bíblia e queremos estar ouvindo o que os outros estão ensinando lá na frente, que aprendeu lá nas suas escolas cheias de demônios. Porque Jesus ele disse que muito estudar é enfado, mas ele também não disse que não é para a gente estudar, ele manda a gente estudar. Mas ele diz que é para a gente também vigiar, é para a gente ter cuidado. E muitas teologias diabólicas entraram aí. E acabou que o povo usurparam a palavra de Deus, quiseram ensinar do teu jeito. Então aqui nós já estamos no meio da grande tribulação. Aí todos os povos da terra, vai ver, o sol já escureceu, a lua não brilhará mais, as estrelas vai cair, né? Os poderes serão abalados. Mas aí, quando acontece isso, aí o que é que diz? Então, os povos da terra chorarão e verão o Filho do Homem descendo nas nuvens com poder, grande glória. A grande trombeta tocará e ele mandará os seus anjos para os quatro cantos da terra. E os anjos reunirão os escolhidos de Deus de um lado do mundo até o outro. Então, tá vendo? Não houve arrebatamento ainda aqui no princípio das dores. Deus vai tirar a igreja dele no meio da grande tribulação. Tá vendo, amados? Está bem claro aqui, ó, Mateus 24, vocês vão ler, vocês vão ver, amados. Aí quando chega aqui, ó, no 30, tá esse versículo que eu acabei de ler agora. O sol vai se escurecer, tudo vai acontecer, e aí todos os povos da terra chorarão e verão o Filho do Homem descendo nas nuvens com poder e grande glória. A grande trombeta tocará e ele mandará os seus anjos para os quatro cantos da terra. Se a igreja fosse arrebatada, ele vinha buscar quem? Se já tivesse sido tirada. Então não foi tirada, já passou a tribulação, a primeira fase, agora nós estamos na grande. Aí ele diz que o anjo vai tocar a trombeta e ele vai mandar os seus anjos para os quatro cantos da terra. Nisso o povo já está vendo Jesus voltando nas nuvens. E os anjos reunirão os escolhidos, que é a igreja, aqueles que perseveraram até o fim. Aleluia. Que está aqui no versículo 13 do capítulo 14. Aleluia, mas quem ficar firme, quem perseverar até o fim, esse será salvo. Aí ele diz assim, aleluia. E os anjos reunirão os seus escolhidos, os escolhidos de Deus, de um lado do mundo até o outro. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Aí quando chega no 32, aleluia, o Senhor ele diz, aleluia, Jesus ele diz assim, Jesus disse ainda, aprendam a lição que a figueira ensina. Quando os seus ramos ficam verdes e as folhas começam a brotar, vocês sabem que está chegando o verão. Assim, sabendo que o tempo está perto, pronto para começar. Aleluia. Assim também, quando virem acontecer estas coisas, fiquem sabendo que o tempo está perto, pronto para começar. Começar o quê? Né? Aleluia, o sofrimento e a volta do Senhor. Aí o Senhor diz assim, eu afirmo a vocês que isto é verdade. Essas coisas estão vivos. Os céus e a terra desaparecerão, mas as minhas palavras, aleluia, ficarão para sempre. Aleluia. E aí o Senhor continua falando. Aleluia. Jesus continua dizendo no 36, mas ninguém sabe nem o dia e nem a hora em que tudo isto vai acontecer. Nem os anjos do céu, nem o Filho, mas somente o Pai. A vinda do Filho do Homem será como aquilo que aconteceu no tempo de Noé. Aleluia. Então, amados, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós estamos vivendo o princípio das dores, que é a fase da tribulação, nós já estamos vivendo. E vai chegar, louvado seja o nome do Senhor Jesus, a fase da grande tribulação. E na grande tribulação, a igreja será arrebatada. Leiam a Bíblia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Não caiam nessa de ficar só ouvindo o que os outros dizem. Porque, amados,
Tudo isso tem que acontecer, porque o diabo ele tem que se manifestar. Aqui Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, em 2 Tessalonicenses fala, louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. No 2, né, eu vou ler aqui rapidinho para vocês entenderem, né, o Senhor ele fala, né, louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, aleluia. Agora, irmãos, a respeito da vinda de Jesus Cristo, o nosso Senhor, e do nosso encontro com Ele, pedimos a vocês o seguinte: não se perturbe facilmente. Paulo exortando aqui a igreja de Tessalonicenses. Não se perturbe facilmente, nem fique assustados, se alguém afirmar que o dia do Senhor já chegou, tá vendo? Jesus, a volta do Senhor ainda não está perto. Nós estamos vivendo o princípio das dores, que é a fase da tribulação, e vamos entrar na grande. Aí ele diz, aleluia, não se perturbe facilmente, nem fique assustado se alguém afirmar que o dia do Senhor já chegou. Talvez alguém diga que nós, né, eles, Timóteo, Paulo e Timóteo, né, afirme isso, que eles têm escrevido, né, esta passagem em algum lugar. Mas ele está dizendo, olha, aleluia, talvez alguém diga que nós tenhamos afirmado isso enquanto profetizávamos ou anunciávamos o evangelho ou que escrevemos isto em alguma carta. Não deixe que ninguém os engane com nada disso, pois antes desse dia terá de acontecer a revolta contra Deus e terá de aparecer o perverso que está condenado aí para o inferno. Quem é? Satanás, né? Então, vai ter que ter a revolta, ele vai se manifestar, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, ele vai querer enganar o povo com esses 3 anos e meio de falsa paz. Só que na metade do ano ele quebra o acordo, e aí é que o povo de Israel, lá os judeus, descobrem que ali é o anticristo. Aí ele diz assim, será, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E ele será contra tudo o que as pessoas adoram e contra tudo o que ele acha que é divino. Ele vai se colocar acima de todos e até mesmo vai entrar e sentar-se no templo de Deus e afirmar que é Deus. Por acaso vocês não lembram que eu lhe disse tudo isso quando estava com vocês? E vocês sabem também que existe alguma coisa que não deixa que isso aconteça agora. Porém, no tempo certo, o perverso aparecerá. A misteriosa maldade já está agindo, né? O inimigo ele já está agindo, porque a Bíblia diz que o mundo jaz. Ele não é do maligno, mas ele já está no maligno. Mas o que está para acontecer, acontecerá somente depois que for afastado aquele que não deixa que isso aconteça, que é o Espírito Santo de Deus, não vai deixar, né, a gente, louvado seja o nome do Senhor Jesus, ser, né, enganado por ele, pelo inimigo. Então, como é que o Espírito Santo de Deus não deixa a gente ser enganado por ele? Meditando na palavra de Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. É por isso a importância de nós meditarmos na palavra de Deus. Então o perverso aparecerá e o Senhor Jesus, quando vier, o matará com assopro e destruirá com a sua gloriosa presença, né? Porque o Senhor vai destruir Satanás ali no Armagedon, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E o perverso chegará com o poder de Satanás e o fará todo tipo de falsos milagres e maravilhas, tá vendo? Ele tá atuando, né? Em muitos lugares aí é tanto milagre, é tanta coisa, mas são falsos milagres. Não é Deus, não é o Espírito de Deus. E enganará com todo tipo de maldade os que vão ser destruídos. Ele vai enganar. Eles vão ser destruídos porque não aceitaram nem amaram a verdade que os poderia salvar, que é a palavra de Deus e o Senhor Jesus Cristo. Por isso Deus envia o poder do erro para agir neles, a fim de que acreditem naquilo que é falso. O resultado disso é que serão condenados todos os que não crerem na verdade, mas têm prazer no pecado. Então aqui, né, 2 Tessalonicenses 2, né, vocês lê. Meu Deus do céu. Aleluias. 2 Tessalonicenses 2, né, quase caiu o vídeo aqui.
igreja, um celular que virou, misericórdia, quase eu perdo o vídeo, né? O celular virou, né? Quando a gente está lendo a palavra de Deus, acontece muita coisa, né? Misericórdia, Jesus. Né? Então vocês leiam, vocês meditem na palavra de Deus, amados. Não deixe que o inimigo roube a sua coroa. Medite na palavra do Senhor. Aleluia. Enquanto é tempo, não deixe que ninguém venha te enganar. Porque o Senhor Jesus, ele vai voltar para buscar a sua igreja. Mas antes nós temos que passar, assim. Nós vamos estar assim, né? Ali. Nós vamos ver a grande tribulação chegar. E nós vamos passar um pouquinho por ela. E no meio dela, o Senhor, ele vai vir buscar a sua igreja. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus e meditem na palavra de Deus, porque ela é o nosso alimento. Louvado seja o nome do Senhor Jesus todos os dias.